hepatite C não é uma doença fácil. As complicações inerentes aos anos de doença e caso o doente não tenha sido tratado devidamente, podem dar origem a cirrose ou mesmo a cancro do fígado e a muitos outros gastos por parte do SNS nestes tratamentos. Mas esta situação pode ser alterada. Hoje a possibilidade de cura pode chegar aos 80%. Será que a sociedade está preparada para apoiar estes doentes? É o que vamos saber no Especial Saúde de hoje. Estão comigo Fátima Cerejo, hepatologista e responsável pela consulta de terapêutica das hepatites do Hospital de Santa Maria, Fátima Augusto, gastroenterologista e diretora de internato médico do Hospital de São Bernardo, José Cotter, gastroenterologista e hepatologista do Centro Hospitalar do Alto Ave de Guimarães, e Fernando Ramalho, do Serviço de Gastroenterologia do Hospital de Santa Maria. Agradeço aos quatro desde já o facto de se terem juntado a mim neste Especial Saúde, onde vamos falar de hepatites e Dr. Fernando Ramalho. Primeira pergunta para o senhor. Curar a hepatite C é possível nos tempos atuais ou não? Já era e é. Já era e é. O que é que isso quer dizer concretamente? Quer dizer que há uns anos atrás nós já tínhamos essa possibilidade em percentagens que eram francamente diferentes das que são hoje atualmente. É preciso a gente identificar, digamos, 4 tipos de vírus, que são aqueles que no dia-a-dia nos chegam mais. Os mais difíceis, o 1 e o 4, os mais fáceis, o 2 e o 3. Okay. Nessa altura já nós tínhamos, utilizando os fármacos que hoje ainda utilizamos, os interferões pegilado e ribavirin, temos taxas de cura dos 80%, e é mesmo cura de 80%, e, enquanto que os outros, as taxas de cura iam apenas aos 45%, 50%. Okay. É evidente que aqui também um tema que me parece importante, que é a experiência do médico, a aderência dos doentes à terapêutica, e quando nós expoliamos exatamente os doentes que não aderem à terapêutica, mesmo nos genotipos, nos vírus mais difíceis, as meias taxas de cura, de facto, aumentam para cerca de 60%. Hoje em dia, com a introdução dos novos fármacos, de facto, estas taxas de cura ultrapassam largamente os 60% nos doentes mais difíceis, o genotipo 1 e 4, porque para os 2 e 3 continuamos a não ter necessidade destes novos fármacos. Os novos fármacos são, fundamentalmente, para os tipos de vírus mais difíceis, o genotipo 1 e tipo 4, e de facto com taxas de cura que hoje nos dão uma esperança muito grande de que possamos ter doentes, mais doentes curados, para que este flagelo, como falou da cirrose hepática e do carcinoma hepatocelular, venha de facto a diminuir de uma forma significativa. Dr. José Cotter, podemos dizer então que estamos no bom caminho, não há problemas. É assim tão linear ou nem por isso? Do ponto de vista médico, não tenho a mais pequena dúvida em dizer que sim. Claro. Agora é preciso que este ponto de vista se concretize na prática. Ok. E é desejo de todos nós, os médicos que tratam estas situações, que se afiguram por vezes difíceis, ter ao seu dispor os meios necessários, nomeadamente do ponto de vista terapêutico, que nos permitam atingir estes resultados. Isso quer dizer o quê, doutor? Isso quer dizer que, desde que de uma forma criteriosa e bem alicerçada do ponto de vista clínico, nós possamos utilizar aquilo que hoje é o estado da arte no tratamento destas situações. Claro. Isso é possível. É possível, e, portanto, não é? É possível, dá-nos um grande alento para que consigamos otimizar os resultados. Doutora Fátima Augusto, já há doentes a ser tratados com estas novas terapêuticas e que resultados é que têm obtido? Neste momento já há alguns doentes a fazer tratamento. O tratamento, as respostas ao tratamento ainda são doentes que ainda estão a fazer tratamento há algumas semanas. Começaram há pouco, portanto. Há doentes que já fizeram tratamento e que as respostas são respostas muito boas. Sobretudo... Que melhorias? É isso que eu lhe ia perguntar. Em que áreas? O que é que se sente essa melhoria? Onde é que se sente essa melhoria? A melhoria traduz-se por uma normalização das alterações das análises do fígado e, sobretudo, por uma descida muito rápida da quantidade de vírus em circulação, com taxas de resposta, sobretudo num grupo selecionado de doentes. E estamos a falar do grupo de doentes que é difícil de tratar, com o genótipo 1, em que os que constituem um grupo difícil de tratar, em que as taxas de resposta são superiores a 80%. Portanto, para vocês, enquanto sociedade médica, é fabuloso terem esta possibilidade, não é? O que é que se diz, ou qual será a vossa reação se um dia não puderem tratar os doentes com estes medicamentos, ou se de alguma maneira eles não estiverem disponíveis para todos? Eu penso que nós não imaginamos sequer este cenário. Essa possibilidade. A nossa função como médicos é
prescrever os fármacos de acordo com o estado da arte, selecionarmos muito bem os doentes que efetivamente vão beneficiar do tratamento, porque quando associamos novos fármacos também devemos ter em conta que aumentamos as interações medicamentosas e, portanto, no grupo de doentes em que se justifica fazer a associação de terapêutica tripla com os novos fármacos, o benefício é muito grande e isso também se traduz, do ponto de vista económico, por uma diminuição dos encargos. Era isso, professora Fátima Cereja, bem-vinda também. É esta história de que muitas vezes não se fazem contas, ou seja, a ideia de que estes medicamentos são caros. Ponto final, não é? E não se vai fazer a avaliação. Não podem ser feitas assim, não é? As contas não podem ser feitas desse modo. É lógico que os medicamentos são caros. Mas eu aconselho as pessoas a lerem um artigo muito interessante que saiu agora no último New England Journal of Medicine, em que se faz uma avaliação dos recursos nos Estados Unidos, em termos de saúde. E o título é muito simples. Nós temos que passar de uma ética de racionalização para uma ética de evitar o desperdício. Porque 30% daquilo que nós fazemos em saúde não serve para nada. Os atos que nós praticamos, não só médicos, em toda a área da saúde, muitas vezes não servem para nada. E são esses recursos que são perdidos. São esses recursos que são perdidos. Olha, o exemplo é o exemplo, por exemplo, de análises que nós pedimos aos doentes. Ainda há pouco estávamos conversando sobre o assunto. Quer dizer, pedimos análises a mais? Muitas vezes pedimos aquilo que não é necessário aos nossos doentes. Muitas vezes pedimos exames que não são necessários. Mas isso desculpem lá, eu perguntei-te assim, isto é má prática? É o quê? Porquê é que isso acontece? Eu penso que isto não acontece só na Europa, isto acontece no mundo inteiro e acontece nos Estados Unidos. Os médicos não estavam habituados a fazer contas. Esta é uma realidade. Isso é verdade. Nós queremos tratar os doentes. E ainda há bem pouco ouvi uma pessoa, um expert nestas terapêuticas, numa reunião muito recente, em que eu fiz a pergunta se ainda havia lugar para fazer os tratamentos antigos e esse expert disse, não, nós tratamos todos com estes novos medicamentos. Ora bem, é lógico que se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, nós tratávamos todos com estes medicamentos porque eles são muito mais eficazes. Agora, a verdade é que nós temos que evitar o desperdício, isto é, evitar fazer estas terapêuticas a quem não precisa delas, para podermos ter depois para quem precisa delas. Isso é que é essencial nós gerirmos a terapêutica, isto é, nós temos que escolher muito bem. Como é que se faz a seleção? E eticamente, sermos eticamente muito sérios em como vamos fazer a seleção. O papel do médico é cada vez mais importante. Com certeza que é, mesmo em termos de custos, quando nós falamos nos custos na saúde, o médico tem que ser integrado nisso, não tenho dúvidas. Já vou colocar, o professor Fernando Carvalho queria dizer alguma coisa sobre este assunto. Eu queria tenho que falar sobre as administrações também. Não, reforçar a ideia da professora Fátima Cereja em dois aspectos. Primeiro, a racionalização, evitar o desperdício. Isso é fundamental. Segundo, eu acho que compete às entidades responsáveis deste país e dentro dos hospitais, aos chefes de serviço e aos diretores, a racionalização e evitar os desperdícios. Estes fármacos, também os médicos precisam de ser ensinados. A minha experiência mostra-me que os médicos precisam de ser ensinados. E não sabem, não estão preparados, é Não, isso? porque há um facilitismo demasiado. O médico em frente do computador a pedir análises não tem a capacidade de raciocínio e dizer estas são suficientes. E, portanto, acha... Porque, Marina, sabe que a grande questão é que todos nós achamos que aquilo que gastamos não é nosso. É do Estado. Mas o Estado somos todos nós, os nossos impostos. E aí é necessário que os chefes de serviço, os diretores de serviço, nos hospitais, criem normas de racionalização para evitar o desperdício. E nessa altura, estes novos fármacos não são caros. E mais, o que também me parece fundamental a propósito dos novos fármacos, é que haja neste país o bom senso de definir um grupo de experts que possam dizer estes doentes têm que ser tratados com os novos fármacos e não ser utilizados em clínicas poderão fazer isso, estão a ser criadas pela Ordem dos Médicos e pela Direção-Geral. Devem ser. O caminho deve ser por aí, não é? Sob pena de qualquer médico querer utilizar os novos fármacos. Mas, na minha perspectiva, nem todos os hospitais devem estar aptos neste momento a utilizar os novos fármacos. Queria dizer mais qualquer coisa? Eu já lhe dou a palavra, a doutora Fátima queria acrescentar qualquer coisa só. Eu queria acrescentar ao professor Fernando Ramalho que nós temos um grande papel. Eu penso que nós temos um grande papel nesse sentido, principalmente... Vocês médicos. Nós médicos que ensinamos. Claro. Quer dizer,
é quando estamos a dar as nossas aulas, não é só ensinar medicina em termos de doenças, mas é ensinar também esta parte. É ensinar aos jovens que realmente, para terem uma prática clínica correta, hoje é preciso falar em custos, saber quanto custam as coisas que nós pedimos. E eu costumo dizer muitas vezes aos doentes, se eu precisar aos alunos, se eu tiver necessidade de gastar 1 milhão com um doente, eu luto e sou capaz de ir ao Ministro da Saúde pedir esse 1 milhão. Mas se eu puder poupar 1 euro, eu poupo. E é nesse sentido que nós temos de jogar. Sim. Eu tenho pessoalmente algum otimismo sobre isto. Tem? Quero dizê-lo, porque indiscutivelmente que esta seletividade que nós temos de ter sobre estes fármacos também se confunde com o bom senso. Portanto, esta é a primeira questão. Claro. E se de facto o bom senso imperar, nós não vamos ter grandes dificuldades, porque temos esse auxiliar precioso que aqui foi falado, destas normas de orientação clínica que agora estão a ser emanadas pela Ordem dos Médicos em conjunto com a Direção-Geral de Saúde, mas essas normas vão ser auditadas. Claro. E, portanto, essas auditorias, que já começaram noutros campos, não especificamente neste da hepatite C, mas que já começaram noutros campos, são um auxiliar para os próprios médicos verificarem se estão, de facto, no bom caminho ou se têm de fazer pequenos ajustes na sua prática do dia-a-dia. Portanto, eu também tenho algum otimismo sobre isto e acredito que o bom senso vai prevalecer e que nós vamos poder tratar os doentes ou continuar a tratar os doentes de acordo com aquilo que... Quando se diz que é voz corrente, embora não haja nenhuma determinação governamental nesse sentido, que tenha vindo a lume, mas ouve-se nos corredores dos ministérios que durante 2 anos não haverá entrada de inovação em Portugal. Isto preocupa o Dr. José Coator ou não? Ou aí mantenha o seu otimismo? Não, eu não me preocupo porque eu não acredito. Não acredito? Eu não acredito. Nós temos, por exemplo, a nível da Direção-Geral de Saúde, e nós estamos a falar de problemas que se podem constituir como problemas de saúde pública. Pois é verdade. Temos um competentíssimo Diretor-Geral de Saúde reconhecido a nível europeu e seguramente que essas entidades não vão deixar chegar a esse ponto, não vão deixar de seguir. Claro. Eu não acredito, isso não seria possível. Porquê é que eu acho que o Dr. Fernando Ramalho não concorda consigo? Não concordo, não. Eu não concordo nesta perspectiva. É que nós estamos na Comunidade Europeia, não me passa pela cabeça que um país da Comunidade Europeia possa ser marginalizado. Portanto, isso, ao fim e ao cabo, não era bem concordar, é dizer... Quer dizer, para mim nem faz sentido discutir, porque na realidade, estando na Comunidade Europeia, não vejo... Eu penso que não faz sentido sequer discutir se não devemos tratar os doentes. Nós estamos a eu falar numa doença... Eu gosto do vosso otimismo. Eu estou a gostar do vosso otimismo. Marina, nós estamos a falar numa doença que se cura. Claro que sim. Claro que sim. E podemos evitar imensas complicações desta doença. Imensos internamentos. Nós temos doentes que são internados N vezes nos hospitais, com as suas cirroses, com as suas descompensações, com os tumores do fígado. Tudo isto pode ser evitado, porque a doença pode ser curada hoje. E, portanto, como é que nós podemos dizer, ainda vacilamos e dizemos que não podemos tratar? Impossível, não pode. Doutora Fátima, o seu otimismo chega a esse ponto? Eu acho que em Portugal falta aquilo que já aconteceu em alguns países da Europa. Por exemplo, os franceses não adotaram as recomendações da Associação Americana de Estudo do Fígado e estabeleceram, não adotaram de um modo generalizado o tratamento de todos os doentes do genótipo mais difícil que nunca fizeram tratamento. E o que fizeram foi selecionar muito bem o grupo de doentes e fizeram essas recomendações que doentes é que devem ser tratados com os novos fármacos, exatamente para reduzir os custos. E há um grupo de doentes que vai continuar e deve continuar a ser tratado com os fármacos anteriores, com os que já existem, e aqueles que beneficiam realmente do acréscimo de um terceiro fármaco. Portanto, o caminho seria por aí, na sua perspectiva. O caminho, penso que é haver uma recomendação das associações que existem em Portugal de estudo do fígado para exatamente se estabelecer junto do Ministério da Saúde, como os espanhóis estão a fazer neste momento, portanto, estabelecer-se que grupos de doentes é que vão fazer. Isto é muito interessante, não é, professor Fernando Ramalho? O problema é este, porque é que nós não fazemos isso? Quer dizer, estamos a fazer. Estamos? As nossas normas estão a chegar. As normas sim, a seleção dos doentes... Mas está dentro dessas normas a seleção. Mas há bom senso. Há bom senso. Não, Portugal tem uma coisa reconhecida,